Sejam bem-vindos à nossa aula. Sim, uma aula. Vamos ser bem didáticos aqui para falar de um acontecimento que, teoricamente, aconteceu num curto período de tempo. Mas a realidade é que começou muito antes e eu nem sei dizer se já teve fim. O tema desse vídeo é a Guerra da Coreia. Quer alguns spoilers para aquecer? Então lá vai. Quando falamos em Guerra da Coreia, também estamos falando em Guerra Fria. Esse conflito político e ideológico que bipolarizou o mundo após a Segunda Guerra Mundial foi um dos pontos de partida para o nosso assunto do dia. Sabe aquela história de capitalismo americano e comunismo soviético? Vai guardando aí na sua cabeça. A famosa divisão das Coreias entre Coreia do Sul e Coreia do Norte foi resultado dos conflitos de Guerra Fria que dominavam outros territórios. E esses conflitos por domínio da região ocasionaram a guerra. Entendeu? Não muito? Calma que depois eu falo mais disso. A guerra propriamente dita foi de junho de 1950 até julho de 1953. Seria pouco tempo na nossa vida, mas muito tempo para toda a tensão que eles estavam vivendo. Agora, e se eu te contar que essa tensão ainda não terminou lá nas Coreias? Pode até existir uma reconciliação no futuro, mas hoje a rivalidade Coreia do Sul e Coreia do Norte ainda é muito forte. Tudo tem um contexto. Essa guerra teve alguns antecedentes históricos. Então vamos começar pelo começo. Durante o domínio japonês na Península da Coreia, que começou em 1910, os coreanos foram forçados a trabalhar em campos de trabalho e fábricas. Aconteceu também um movimento de assimilação cultural forçada, ou seja, a cultura e a língua coreanas foram proibidas e a cultura e a língua japonesas passaram a predominar por lá. Até que, em 1945, o Japão é derrotado na Segunda Guerra Mundial. Saem de cena os japoneses e chegam os soviéticos, ocupando a parte norte, e os americanos na parte sul da Península da Coreia. E sabe quem também entra em cena nessa época? A bipolarização do mundo entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Aí chegamos ao ápice, ou como diz o professor, atenção que esse é o momento mais importante da aula. A Coreia, recém-desocupada pelo Japão, passava por um processo de reconstrução interna e, na Conferência de Potsdam, de julho a agosto de 1945, foi dividida em duas pelos países aliados, sem qualquer consulta prévia ou posterior ao povo coreano. As reações internas foram muitas e diversas entre 1945 e 1949, uma insatisfação de muita gente. A ideia agora era impor à população do norte um modelo comunista e ao sul um modelo capitalista. Após 5 anos, iriam ver sobre qual modelo funcionava melhor para reunificar o país. Mas a reação a essa estratégia foi tensa, tanto que a ONU até tentou, em 1948, organizar eleições livres para unificar a Coreia, só que não deu certo. Sul e Norte realizaram cada um sua própria eleição para eleger seus próprios governos com os próprios ideais. Nesse contexto, temos a ascensão de duas grandes figuras. Na Coreia do Norte, um cara chamado Kim Il-sung, líder do governo comunista, e na Coreia do Sul, um outro cara chamado Syngman Rhee, líder do governo capitalista. Uma série de tensões e ambições desses dois, principalmente do Il-sung, levou à eclosão da guerra no dia 25 de junho de 1950. A partir daí, ela pode ser dividida em 3 fases. Na primeira fase, a Coreia do Norte, com grande apoio militar da União Soviética e da China, invadiu a Coreia do Sul em junho, isolando as tropas sul-coreanas ao perímetro de Pusan. Em resposta, o Conselho de Segurança da ONU aprovou unanimemente a Resolução 82, que condenava a Coreia do Norte pela invasão, e em seguida a Resolução 83, que autorizava a guerra contra os norte-coreanos. Mais de 20 países enviaram tropas sob o comando da ONU para combater em favor da Coreia do Sul, e assim começa uma nova fase da guerra. Na segunda fase, a guerra se intensificou. Coreia do Sul, junto com tropas americanas e forças da ONU, conseguiram ir avançando e reconquistando territórios. Do outro lado, o apoio chinês já começava a garantir para a Coreia do Norte uma grande força militar. A terceira fase são todas essas tropas se enfrentando em guerras com pouco ganho estratégico de cada lado. Enquanto isso, a crise humanitária nas Coreias também ia de mal a pior, ou seja, todos estavam perdendo de alguma forma, como em toda guerra, né? Os dois lados resolveram então negociar o armistício, ou seja, o fim do conflito. Em 27 de julho de 1953, a ONU, Estados Unidos, Coreia do Norte e China assinaram um acordo de armistício que pôs um fim nos conflitos, denominado Armistício de
Panmunjom. No entanto, até hoje nenhum tratado de paz foi firmado entre as Coreias, que ainda permanecem divididas. Na prática, ninguém ganhou a guerra, essa divisão ainda existe. O desfecho da guerra então foi o cessar-fogo e o estabelecimento de uma fronteira desmilitarizada, fixada no paralelo 38º Norte. Ainda hoje, prevalece o climão lá entre eles, mas pelo menos agora a gente já sabe a história. A história de uma guerra que ainda não terminou. Em maio desse ano, por exemplo, o governo norte-coreano, liderado por Kim Jong-un, enviou cerca de 260 balões com fezes e lixo para o território sul-coreano. Bizarro, né? Mas não para por aí. Eles alegam que isso é uma retaliação a outra provocação vinda dos sul-coreanos. Uma onda de envio de pendrives com músicas de K-pop por ativistas da Coreia do Sul. Alguns sul-coreanos também mandam grão de arroz, em referência à fome no país vizinho, e até notas de dólar. Que, enfim, se você se atentou bem às ideologias de cada país que eu falei aqui, eu não preciso nem explicar o porquê, né? Enfim, o nosso vídeo termina aqui. Espero que tenham entendido tudo, hein? Valeu!